que é do nível de performar no nível, essa classe, nível mundial. Então é muito bom a gente poder contar com o Memphis. E a gente tomou 2 gols de novo, mas muito evitável. Sem a bola posse, eu trago os jogadores para treinar com a gente. Do 17 para frente, a gente está de olho em todo mundo. Aqui, boa noite. Lili Nascimento, da ESPN. Queria que você falasse sobre esse jogo, né? Segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas mais a questão dos desfalques. A gente sabe que, não sei se já tem previsão ou não do retorno do Yuri Alberto. O Memphis hoje não pôde ajudar 90 minutos, né? Uma volta gradativa, tendo em vista que ele acabou de retornar. Então, eu queria que você falasse sobre esse resultado e o que tem a ver com os desfalques, né? Tem um total de 10 desfalques, a gente sabe que tem jogadores que passaram por cirurgia, mas como isso afeta diretamente no campo com essa sequência de jogos. Obrigado. Boa noite, obrigado pela pergunta. Falando do jogo, eu achei que a gente começou o primeiro tempo bem, o segundo tempo também. Os começos dos tempos foram muito bons. E aí a gente oscilou um pouco. Tinha que ter mais uma coisa que era previsível por conta do jogo de quinta-feira, que tem um desgaste físico, mas o desgaste psicológico e emocional ele é muito maior do que o físico. Então, para você mobilizar de novo os jogadores para jogar a partida de hoje, era sempre um desafio. A gente sabia que a gente não ia estar 100% de energia para jogar hoje, principalmente energia psicológica. E eu achei que conseguiu fazer um começo de jogo muito bom, depois do segundo tempo também, né? E a gente tomou 2 gols de novo, mas muito evitáveis. A bola parada aqui, acho que eles erraram na confecção da jogada e acabamos tomando o gol. Depois, o segundo gol, a gente estava com o time já com linha baixa, que os 2 jogos contra o Rosário, por exemplo, que a gente teoricamente teve que defender, a gente não teve nenhum problema, sabe, não nenhuma chance de gol. Hoje, por uma falta de atenção, a gente quis recuperar a bola muito rápido, em vez de marcar direito, e acabamos tomando o segundo gol. Senão, a gente poderia ter pelo menos empatado. Em relação aos desfalques, eu acho que a gente vai gradativamente ter o retorno de alguns. Obviamente, quando a gente pode contar com todo mundo, é muito melhor. Mas eu não vou colocar só isso na conta dos desfalques, porque a gente tinha um monte de desfalque contra o Rosário, que era do Elvis Filipe, a gente passou na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas a volta dos jogadores será muito importante. Eu acho que o jogo do Santos, talvez a gente já tenha alguns jogadores do DM à disposição. A gente está também, como você disse, o Memphis hoje jogou 51 minutos e, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Desde que eu estou aqui, foi a melhor participação dele. É um jogador que traz para o time muito peso, faz mais pressão para o adversário, e para a gente como eu disse antes de trabalhar com ele, agora estou confirmando os poucos treinamentos e os poucos jogos que a gente teve juntos, que é um jogador que é do nível de performar no nível, essa classe, nível mundial. Então é muito bom a gente poder contar com o Memphis. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Como a gente não tem um acesso aos treinos, aos treinamentos, eu gostaria até de entender com você o que falta para o Lingard emplacar mais, que é um jogador que tinha muita expectativa do torcedor e parece que ainda a gente não viu o Lingard que esperávamos, né, que o torcedor espera. O que falta, o que ainda não deu liga nesse jogador? Obrigado. Eu falo, desde quando eu cheguei aqui, acho que ele teve comigo, ele foi crescendo no primeiro momento, e aí ele viveu o melhor momento dele, acho que foi isso comigo mesmo. Depois de mais ou menos um mês que eu tinha chegado aqui, ele virou titular, fez gols, deu assistência. Depois teve um problema familiar, falecimento do avô, que era um avô pai dele, que teve que se ausentar um pouco. Aí voltamos da Copa, ele ainda voltou ainda para o funeral depois. E está tentando retomar. Ele estava com o tornozelo ruim, tinha torcido o tornozelo no treinamento, não pôde jogar contra o Rosário, ficar à disposição, e ele se botou à disposição nesse jogo e jogou poucos minutos. Mas hoje, em relação aos outros jogos, acho que ele conseguiu contribuir um pouco mais hoje. Mas eu espero que o Lingard é um jogador que já tem uma história bonita no futebol e a gente vai fazer tudo para ajudá-lo a voltar ao seu melhor. Diniz Plácido BS da TV Globo. Sobre o Memphis, no Corinthians ele jogou poucas vezes, desde que ele chegou em setembro de 2024, como esse atacante mais centralizado, que é a posição que ele costuma jogar na Holanda nos últimos tempos, né? Você pretende utilizá-lo mais como esse falso 9 na ausência do Yuri Alberto? É uma das possibilidades. Ele consegue jogar, a posição que ele mais atua na vida dele é essa posição que ele jogou hoje, né? Com a presença do Yuri Alberto,
A gente tem 2 jogadores que a gente tem que encaixar, porque são 2 jogadores de nível muito alto, mas ele é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer sempre, mas se for o melhor para o time nesse momento, é uma possibilidade bem real, bem concreta. Boa noite, Diniz. Alexandre Senechal, TV Bandeirantes. Você até falou que não pode colocar derrota na conta dos desfalques, né? Também teve desfalques na Libertadores, mas o Corinthians passa por transfer bans atrás de transfer bans, a gente tem a janela aberta, não dá a cara que vai poder contratar. O elenco é curto, falta mais reforços, queria que você desse sua opinião sobre isso. Eu já falei mais de uma vez que eu gosto do time, eu gosto do elenco. Acho que tem a possibilidade de ir lançando aos poucos, que nem o Dieguinho está tendo minutagem, o Guilherme hoje voltou a entrar. Tem o garoto no banco que a gente está formando devagar, o João Pedro Choca e o próprio Iago. E com a volta do. O que aconteceu com a minha chegada é que, por hora, nós perdemos 3 jogadores por cirurgia: o Labiá, o Kaique e o Vitinho. Por enquanto está fora também. Se tivesse mais esses 3 jogadores, mais a volta do Yuri e mais a volta do André e agora do Memphis, o time é um time que tem. Eu não gosto de elenco imenso. Eu gosto do elenco do Corinthians, já falei mais de uma vez. A gente tem que cuidar para que não tenha lesões. E a maioria das lesões foi um pouco de falta, sinceramente, um pouco de falta de sorte. Assim, essas lesões de joelho a gente não tem muito controle. E por incrível que pareça, as 2 lesões musculares que a gente teve, hoje, por exemplo, a gente poderia sugestionar que o jogador machucasse hoje para dar sequência de jogos. Mas não teve lesão nesse sentido, que a gente colocou o time para jogar de maneira sequencial. O Yuri Alberto, quando lesionou, a gente deu um descanso para ele não jogou, ele entrou contra o Atlético Paranaense para jogar 20 minutos e machucou. E o André também. Ele não tinha, que nem tinha folgado, não tinha jogado do Atlético, o Inter tinha jogado só 60 minutos, ele depois jogou mais 60 minutos, acabou se lesionando. Então eu acredito que a gente, com a volta dos jogadores e a gente conseguindo manter os jogadores no campo, sem ir para o DM, a gente tem um time que a gente consegue tocar. Obviamente, se a gente conseguir pagar os transfers bans e conseguir contratar 1, 2 contratações, serão muito bem-vindas. Aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. O Corinthians está vivo na Libertadores e briga pelo título, já que é um campeonato de mata-mata, mas geralmente pontos corridos é diferente, depende muito mais de um elenco. E você vem tendo muitos jogadores lesionados, não está conseguindo rodar tanto assim o elenco. Qual que é o estágio do Corinthians nesse campeonato brasileiro? Briga por vaga direta pela Libertadores? Briga para ficar entre os 10 primeiros colocados? Queria te escutar um pouco sobre isso. Se me permite uma segunda também. Como é que você define em que momento tem que fazer um controle de carga? Bidu, Mateuzinho e Hugo Souza não vieram para cá muito por esse controle de carga. Queria escutar um pouco de você. Então, esse controle de carga, eu já falei mais de uma vez, vou repetir uma frase que eu falei uma vez, eu acho que ela cai bem. O jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso. E em determinados momentos, o Bidu já havia um tempo jogando um pouco de sacrifício por conta do dor no pulso, e ele ficou mais por conta disso que por causa do controle de carga da maneira fisiológica. Agora, o Mateuzinho, desde que a gente voltou da Copa, ele foi um jogador que jogou todas as partidas 90 minutos. E ele já estava também o corpo dele pedindo uma recuperação. Então, o Mateuzinho já estava nos meus planos nesse jogo, consegui dar uma folga para ele, porque ele estava na percepção de todo mundo e dele mesmo, o Mateuzinho, que é mais importante. Se ele fala, estou bem, quero jogar, ele teria vindo, mas ele estava já exaurido de tanto jogo e treinamento. Então, a questão foi essa. E o Hugo sentiu um pouco um estiramento no joelho, estava um pouco inseguro e a gente achou melhor colocar o Cauê hoje para jogar e dar um tempo se recuperar totalmente. Sobre o brasileiro? Sobre o brasileiro, eu acho que a gente tem que encarar todas as partidas de maneira decisiva. Eu não posso te afirmar, o Corinthians tem que almejar sempre o máximo possível que dá para ele, né? A gente perdeu 2 jogos, tanto contra o Cruzeiro como o jogo de hoje. A gente teve, no mínimo, a gente teria que ter empatado pelas coisas que aconteceram no jogo. A gente teve chance de vencer tanto um como outro jogo. E foram 2 derrotas, a meu ver, assim, bastante doídas, e que a gente tinha que aproveitar melhor a chance de ter jogado em casa e ter vencido o Cruzeiro em casa. E hoje era um jogo que a gente tinha que, no mínimo, levar um ponto daqui. Aqui, Gustavo Faz, eu queria que você comentasse um pouco do setor ofensivo do Corinthians, como você avalia essa produtividade ofensiva do Corinthians, já que a maioria dos
gols desde a saída desde a volta da Copa e da lesão do Yuri são de bolas aéreas, cruzamentos, enfim. Queria que você avaliasse como isso funciona, o que você avalia nesse período e se realmente a jogada mais forte hoje é apenas a bola aérea. Apenas a bola aérea. A gente tem chute fora da área, só que os gols acontecem, já participei uma vez para vocês, você pegar a maioria dos gols, um time que se propõe mais a atacar e outro que se propõe mais a defender, os gols a maioria saem de bola de cruzamento, né? O gol do Curitiba também foi de cruzamento, assim, e é assim que funciona. As jogadas têm que terminar mais pelo lado, e se terminar pelo lado vai ter cruzamento. E bola parada também é uma outra fase importante do jogo que acaba sendo muito gol. Então não é que o Corinthians, assim, se um time vai jogar com linha baixa, a chance maior de você fazer o gol é com cruzamento e rebote que vem do cruzamento. Você vai tentar ficar fazendo muita infiltração por dentro, você tem mais chance de tomar contra-ataque do que fazer o gol. Isso, aqui, Guilherme Moraes, Central de Timão. Feliz, um pouquinho dessa foi uma pergunta sobre o setor ofensivo, um pouquinho sobre a questão do transfer ban. O que você pensa para poder trabalhar nesse segundo semestre de reforços internos, como os jogadores da base, sub-20, sub-17, que possam agregar para o profissional do Corinthians, vendo que o Corinthians também sofre com lesões, tem controle de carga e que possam ser desfalques até o final do ano? Sempre olhando para a base, sempre que eu posso, eu trago os jogadores para treinar com a gente. Do 17 para frente, a gente está de olho em todo mundo. Não é uma coisa fácil fazer essa transferência da jogador de categoria de base para profissional. Todo mundo acha que é só colocar. E se você coloca um jogador de 17, 18 anos, ele vai mal, para queimar é rapidinho. A torcida quer, e todo mundo quer, coloca jogador novo. Todo mundo gostaria. Mas antes do jogador chegar, todo mundo quer que o jogador produza. Então a gente tem que avaliar se o jogador está mais pronto para poder colocar. Eu tenho um olhar sempre muito cuidadoso e estou sempre olhando para a categoria de base. E a gente já tem jovens jogando aqui, como o Bidon, o Binegão, o Dieguinho, eu falei, o Iago, quando estava no banco, o João Pedro, também é da base, é um jovem também jogador. E a gente está olhando todo mundo. Se a gente puder ir lançando aos poucos, quando eu tenho a ocasião permite, a gente vê que o jogador está maduro para jogar, a gente vai lançar. Mas não é uma coisa fácil de se fazer, que a gente tem uma geração, sempre tem uma geração com 5, 6 jogadores para lançar. Não funciona assim. Mas a gente está de olho. E se a gente tiver a possibilidade e a gente perceber que tem jogador pedindo passagem, a gente vai dar oportunidade. Diniz, boa noite, Júlia Fernanda da Rádio Cracknet. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida do Pedro Milans e falar também da opção de mudar ele no segundo tempo e colocar o Ranieri improvisado na lateral direita. Então, o Pedro, assim, é um jogador que teve algumas participações muito boas comigo, como no jogo do Penharol, ele jogou. Hoje, ele no primeiro tempo, assim, não tinha... A minha possibilidade de colocar o Ranieri ali, a gente não perder a altura, porque esse time do Curitiba é um time que tem uma das coisas que eles mais fazem gol de bola aérea. Então, um time muito alto. E o Pedro é um jogador que não é um jogador, pode ser diferente do Bidu e do Mateuzinho, que tem muita chegada no ataque. O jogador começa o jogo mais de trás. Eu queria mais, não era muito tirar o Pedro, eu queria mais mexer no meio. E não queria tirar o Ranieri do jogo. Eu não sei porque o Pedro, achei que ele estava mal, o time foi isso. Eu queria dar mais mobilidade no meio, para a gente ter um pouco mais de criatividade dentro do campo. Ia ter um pouco mais de jogo de aproximação com a entrada do Memphis. Então a ideia da saída do Pedro foi mais eu mexer no setor de dentro e não queria tirar o Ranieri do jogo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.